Tem na Bíblia um caso? Não tem. Tem na Bíblia, agora vamos falar de Maria e José. Tem na Bíblia um texto ou alguma evidência, alguma coisa que o José não podia tocar sexualmente na Maria? Também não tem. Então, o resto... Então vamos lá. Vamos lá. Esse daqui tá quase surtando também. Então, Eu tenho que ficar imparcial no jornalismo. Mas eu quero que você, que também é evangélico, surte. Você vamos por parte. não Vai, concorde comigo mesmo, mas Vamos lá, César. o que eu falei é Então, vamos lá. científico, Da fala, é lógico e é bíblico. Vai, César. da fala do padre, algumas coisas que eu gostaria de fazer uma pontuação aqui importantes. E a primeira delas é que, na verdade, o José não é um tipo de amante da Maria, não. Ele é o marido. Ele é o esposo. Não, eu não falei que ele era amante. Você disse que se ele... Se tivessem feito sexo, Que casamento sim. é esse? Sim. E tal. Se tivesse feito sexo, sim. Ele é um protetor, porque a mulher não podia então ser Maria, ser então mãe Maria, solteira. então Maria é esposa do Espírito Santo e casada com homem? Sim. E pode isso, Arnaldo? Por fachada, sim. Desde que não toque nela sexualmente, Então não é você tá pecado, não. Não é defendendo que o adultério, casamento não. de Maria era de fachada. Sim. Ok. Isso que eu ia falar, foi isso que ele defendeu. então vamos lá. José, Vamos aprofundar a questão. José é pra proteger Maria Ok, da sociedade. Vamos aprofundar a questão. O José, quando Jesus Cristo nasceu, o José, ele se apresenta como o pai legal de Jesus. Isso. E ele faz isso na questão das pombinhas. Isso, faz o ritual. no Ali templo. lá no Antigo Testamento, esse é o papel do pai. Sim, isso é verdade. Tanto que quando a Maria perde Jesus com 12 anos, ela diz que José era pai dele. Ela diz assim, teu pai e eu, aflitos te procurávamos. Tá, mas você quer dizer Então, o quê? Jesus- Que foi o José que fez Jesus? Não. Ah, tá bom, Não quero tá. dizer isso. Então vai, Eu continua. não coloquei palavra na sua boca. Não, gostaria continua. Deixa ele caminhar, Também deixa ele caminhar, agisse vai. da mesma forma. Continua. Então, quando Maria diz que José é pai de Jesus, obviamente ela está mostrando para todo mundo que ela é a esposa do José. Não tem... Eu não entendi, eu não sabia que o padre ia desconstruir o casamento de Maria com José. Porque isso é um ponto a Igreja Católica defende que Maria é a esposa de José. O que eu estou dizendo é que, se Maria é a esposa de José, que casamento é esse? Que casamento é esse? É um casamento antibíblico? Porque a gente sempre na exegese, você faz o seguinte, você tem uma palavra difícil, como no caso do rapax, que o padre fala rapax, você tira essa palavra e analisa ela em outros contextos. Quando ela tem 3 ocorrências, você analisa em cada ocorrência. Então, vamos tirar por um minuto o caso de Maria e José. Tem na Bíblia um casamento onde não há contato sexual? Tem na Bíblia um caso? Não tem. Tem na Bíblia, agora vamos falar de Maria e José. Tem na Bíblia um texto ou alguma evidência, alguma coisa que o José não podia tocar sexualmente na Maria? Também não tem. Então, o resto acima disso é imaginação, é inferência das pessoas. Pode ser pessoas muito antigas, do século III, não tem problema. Século II, não tem problema. Mas não tem texto. Então, essa doutrina é uma doutrina divorciada de texto bíblico. É uma possibilidade que ele está apresentando, que abraça como doutrina. Aí tudo bem. Aí você falou, não, eu não tenho texto nenhum para dizer que Maria e José não tiveram sexo. Sim, até porque na Bíblia, padre, acho que é até interessante o padre comentar disso, parece que o sexo mesmo que marca o casamento. Sim, na Igreja Católica também. Que ele sela o casamento. Então, sexo, A Igreja Católica, um casamento que não tem sexo é invalidado. Pode ser invalidado. É invalidado. Então, aí eu acho que é interessante o padre analisar essa perspectiva que o pastor César levantou e até, padre, comentar essa questão da tradição. Porque o catecismo apresenta o casamento como sendo a união de 2 pessoas com a possibilidade teórica da geração. Sim. Ou seja, mesmo que a pessoa não engravide por problema dela, mas ele é padre, ele já casou muita gente. Eu casei, eu chego lá e falo, minha mulher não faz sexo comigo. O que acontece? Cancela o casamento. Nós estamos falando do casamento hoje, cristão, de 2022, século XXI, né? Mas estamos comentando de um casamento do Bíblico, século da época zero. bíblica, Isso, mas na cultura bíblica não era assim, padre? Não. Do sexo? Não, cultura bíblica. Tanto, por exemplo, outro dia eu falei na televisão, quase me trucidaram. Que eu falei, pedofilia é pecado hoje. Na Bíblia não é.
Pedofilia é crime hoje, na Bíblia não é. Aí queriam me trucidar. Por quê? Porque acho que então eu sou padre, eu sou pedófilo. Não. Por favor, né? Os idiotas que se convertam. E entendo o que eu tô falando. É o que eu tô te dizendo. José provavelmente deveria ter que, segundo o costume judaico, você pode falar com qualquer judeu, ele deveria ter que pelo menos uns 20 anos, 21 anos, quando ele pegou Maria como esposa, e Maria tinha 16. Tá certo? E segundo a nossa lei, isso ainda é pedofilia. Agora, veja bem. Eu acho que pedofilia é com 14. Acho que é 14, agora, também é. Mais ou menos. Agora, tem na tem que ter Bíblia... o consentimento. Menor de idade tem aquela questão do consentimento e tal. Tem na Bíblia algum casal que se uniu só por aparência? Não. Sabe por quê? Porque só tem um Jesus, né? Só um Jesus que tem na Bíblia. Então não vai ter outro casal que vai se unir por aparência, não, a não ser que seja Maria e José. O que eu falei para isso, aí você tem que entender a cultura, né? Cultura, a mulher, para você ter ideia, quando o marido morria, tinha uma lei do judaísmo que o marido morria, se ele não deixasse filho, o irmão dele tinha que casar com a viúva. Não é aquela história de Abraão? Essa lei não Lei é do bíblica, Levirato. é do Levirato é cananeia. É antes dos judeus tomarem a Não, é bíblica. Ela é uma lei bíblica, tá lá no Antigo Testamento, ela é uma lei bíblica, mas teve até o caso do onanismo, de Onã, né? E aí vem a questão, né, da fornicação, que é pecado, que o pessoal se baseia nisso e tal. Mas um caso era esse. Quando... o caso de Tamar também é muito interessante, porque o caso de Tamar, ela tinha que casar com o irmão, né? E aí o pai falou assim, mano, ele é muito novinho, já deixa era o terceiro, né? Ele é muito Espera novinho, crescer, deixa sim. crescer. E aí cresceu, o pai deu uma de doido, que tinha esquecido. Ela foi lá, ela se disfarçou e desculpe, né? Mas ela acabou tendo relação com o próprio sogro. Isso. Pra poder... O sogro não sabia. Ele não sabia, né? Mas ela pegou umas coisinhas dele pra provar que tinha feito, né, o sexo com ele, porque ele simplesmente tinha abandonado. Olha pra você ver como é que era a situação da mulher naquela época. Eu tô falando antes de Jesus. Sim. Mas na época de Jesus, deixa eu só terminar. Na época de Jesus também tinha a casa das viúvas. Sumir Maria. Eu entendo que o pastor falou de casamento, de prole. Na própria igreja católica, se não for consumado o casamento é inválido. Sexualmente, exatamente. E consumar significa sexualmente, entendeu? Se na lua de mel não houver a consumação, o casamento está inválido. Mas isso é igreja católica, né? Eu estou falando aqui de judaísmo e religião judaica. Sim, Deus sabia que precisava de José. José era protetor, teve que levar Maria e o menino, Maria já grávida por Egito, teve que defender Jesus do Herodes louco que mandou matar aquelas criancinhas todas com menos de 2 anos, né? O próprio recenseamento que depois foi feito, que daí Jesus nasceu em Belém, né? E tudo José teve que amparar. A gente sabe disso porque o anjo apareceu para José. Se você ler lá Lucas, a Bíblia, você vai ver que José foi o tempo todo protetor. Agora, é claro que ela chama ele de pai, Jesus chama ele de pai, que Maria diz que ele é o pai, que ele é... Sim, eles viviam de forma... Porque senão ninguém ia acreditar que José era o marido dela. Eu devo discordar desse assunto, porque nós temos precedentes na Bíblia anteriores. Por exemplo, você tem o caso de Mardoqueu e Radassa, que ele era um parente dela e não era marido. E mesmo assim protegeu. Então, Deus não podia levantar uma outra pessoa da sua própria família, como levantou Mardoqueu. Marido, não. Para protegê-la. Como marido, não. Não, e Deus levantou esse parente próximo para protegê-la até que ele chegasse naquele momento. A minha pergunta é simples. Por que um matrimônio? Se o papel do José era proteger Maria, por que ele tinha que ser marido da Maria? Entende? Se ele é marido, então tá errado. Então o relacionamento dela de marido e mulher... Porque eu não defendo que Maria foi... Para mim, Maria foi uma mulher de Deus, cheia de graça, a principal entre as mulheres. Reconheço tudo isso. Mas ainda assim, ela não foge do texto de Romanos 3:23, que todos pecaram. Que eu sei que já é um outro debate, porque para o católico, a Maria
ela nasceu sem pecado e tal, que pra mim joga o problema pra geração do pai dela e da mãe dela, que depois vai jogar pra outra geração, e é uma discussão que não é o tema do debate, eu não quero fugir. Mas, se o papel dele era proteger, nós temos outros precedentes de parentes que protegeram. Por que Deus mandou eles se casarem? Não seria Deus, então, um casamento falso e Deus é o autor desse negócio por trás? Sim. Padre, 1 minuto, porque nós vamos precisar encerrar aqui o debate na rádio, nós vamos continuar nas redes sociais também, mas 1 minutinho aqui, por favor. Pode ouvir a música. Pode ir? Isso, deixa ele falar só 1 minutinho, aí a gente já vai para as redes sociais, só pra gente encerrar. Vai lá, Padre. É 1 minuto, né? 1 minutinho. Isso. Não, então, gente, o papel de Mardoqueu era um papel de tio, né? E a proteção de tio que precisava Esther era um outro papel. O papel de marido é de marido. Como ele falou, é um papel legal e é uma proteção de marido. José poderia ter sido tio. Você sabe que no livro dos Apócrifos, José era um senhor de quase... Mas até vai desconstruir o que o irmão já tinha falado antes aqui, que o texto bíblico aponta esses irmãos de outras mulheres e não necessariamente filhos. Mas, é só uma dica que eu dei. Nós vamos continuar nas redes sociais. Nem me nós vamos contradizendo. continuar nas redes sociais, tá bom? Vou precisar chamar aqui... Continua, vem cá pra você ver o quebra-pau, não vai sair. Fala, abençoados. Gostou do que viu até agora? Então segura firme, porque a melhor parte do vídeo ainda está por vir. Aqui, no nosso canal, você encontra debates bíblicos profundos e pregações transformadoras. Inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Deixe o seu like, isso nos ajuda a alcançar mais vidas. E compartilhe sua opinião nos comentários. Queremos ouvir você e crescer juntos na fé. O melhor está por vir. Eu queria fazer uma pergunta pro irmão. Por que Deus ia usar um casamento de fachada? Confesso que me soou estranho quando o irmão defendeu isso. Por favor. Não, é que quando a gente fala casamento de fachada, né? Ela é uma frase assim... Vulgar, né? Vulgar. E aí eu acho que eu não fui feliz quando eu usei essa frase. Casamento de fachada, na verdade, foi o senhor que falou, eu só só concordei. Quer dizer que então era casamento de fachada. É porque um casamento eu caí não é na casamento, sua pegadinha. Caiu na armadilha, boa. Mas olha, é aquilo que eu te falei. Imagina 2000 anos atrás, né? A importância da proteção e da figura do marido. O marido, ele tinha um papel legal que nem o pai tinha. Você entendeu? É um papel legal diante da sociedade. Uma mulher com o esposo, ela é completamente respeitada, assim, mal dizer, né? Porque naquela época a mulher não podia falar olhando pro homem, a mulher não podia se dirigir ao homem, malemar pro marido. Se não fosse marido, de jeito, maneira nenhuma. Tanto que a samaritana estranha Jesus conversar com ela lá, né? Porque o homem, ainda mais judeu, não conversava com mulher que não fosse a esposa. Então, a mulher, ela não tinha direito nenhum. Até hoje, na Terra Santa, a mulher não tem muitos direitos, tá? A mulher sempre foi discriminada lá. Então, o papel de José, enquanto marido, ele, a nível legal, a proteção dele seria muito mais eficaz e eficiente, mais do que pai. Você entendeu? Por quê? Porque o pai, até 13 anos, mas depois do Bat Mitzvah, que ela celebra lá a maioridade dela, quem responde por ela praticamente de forma legal já é o noivo, entendeu? E aí, José levou ela para o Egito, tá levando para um outro país. José defendeu Maria da matança das crianças inocentes, no recenseamento, que não era uma coisa comum naquela época, entendeu? Fazer o recenseamento. Ele foi para Belém, recenseamento, a casa dele ficou lotada do pai dele. Ficou lotada. Ele levou Maria, não tinha lugar na casa dele, ela foi ter o neném na catálima, que era como se fosse uma edícula no fundo da casa. Porque, e era uma... Desculpe, não foi nem na catálima. A catálima estava lotada, que era como se fosse uma edícula, por isso que ela foi ter no celeiro. Jesus nasceu praticamente na estrebaria, no celeiro. Porque a catálima, que é como se fosse uma edícula, né? Um puxadinho que tem no fundo da casa, estava lotada porque era o recenseamento. E José traz essa proteção. Então, gente, por que
Por que marido a gente tem que entender, só porque eles estão casados, que eles não podiam ter uma vida de santidade, que eles não podiam ter uma vida de oração, e que já que ele é marido, como é que ele vai aguentar, né, não tocar em Maria? Como é que ele vai aguentar não fazer sexo? Como é que ele vai aguentar? Será que não dá para entender que Maria colocou no mundo o Filho de Deus, e que porque ela colocou no mundo o Filho de Deus, não dá para respeitar um pouco o tabernáculo aonde o Filho de Deus foi gerado? Porque quer queira, quer não, o útero de Maria foi um tabernáculo. 9 meses Deus foi gerado ali, com o sangue de Maria, com as proteínas, sais minerais. Foi o santo dos santos. Do tabernáculo. Será que José... Então, mas não tem versículo. O católico, ele parece que não gosta. Se você voltar a fita aí, você vai ver que o padre fez até beicinho e mudou a voz pra falar, tudo tem que ser na Bíblia, não sei o quê. E eu disse, isso é ruim? Isso é ruim? Um legado da reforma, padre, é a ideia de que toda doutrina tem que originar da Bíblia. A Bíblia tem que ser a fonte de toda doutrina. Concordo. A Bíblia que o senhor segura, que é a Bíblia católica, aí chama os irmãos de Jesus de irmãos e não de primos, como o senhor defende, ou de sobrinhos, como o senhor defende. A Bíblia católica, se um católico abrir a Bíblia, ele vai... E se você perguntar para ele o que você entendeu, irmãos, de Mateus 13, de Lucas 8, de Marcos, ele vai entender, qualquer católico, ele vai entender que ali são irmãos de Jesus de verdade. Aí você diz assim, concorda, não é? Sim, interpretação literal é isso. Mas no grego, mas quantos por cento dos católicos estudam grego e hebraico como o senhor e eu tivemos a oportunidade? É por isso que o padre explica, né? O padre é para explicar. Entendeu? O professor é para explicar. Mas a Bíblia católica traz ali como irmãos. Então, eu só queria deixar nesse minha palavra final que acho que ficou óbvio, né? Que essa é uma doutrina sem versículo, sem texto, é uma doutrina tradicional. E eu respeito a tradição. Para mim, a Maria foi uma mulher muito importante no contexto bíblico, muito embora eu não consiga tirar a Maria de fora dos seres humanos como pecadores, conforme Romanos 6, 3, versículo 23. E, aliás, vamos deixar a própria Maria falar, né? Lucas capítulo 1, versículo 47, ela diz que Jesus é o seu próprio Salvador. Por que ela precisa de um Salvador? Quem é que precisa de Salvador? Entende? Então, essa é a versão de Maria sobre ela mesma, né? Tá na Bíblia, tá nas Escrituras. Então, como essa é uma doutrina que está no silêncio das Escrituras, você precisa de silogismos. Mas você não acha que não sei o quê, você não acha que não sei o que lá, você não acha... E para mim, se é uma coisa tão importante como o católico entende que é importante, tinha que ter um texto. Não tem texto. Então, se não tem texto, para mim não tem doutrina. Se não tem doutrina, eu respeito a crença do meu amigo padre. Ok, eu respeito sua crença. Mas é uma crença divorciada de texto, na minha opinião. O César, o irmão acha que de alguma forma a Maria casar, ter José como esposo realmente, fazer sexo, mancharia a escolha dela, a função dela como mãe do Salvador de alguma maneira? Consegue visualizar isso? Em momento algum, porque sexo é pecado dentro do casamento? A pessoa... ela falou assim, mas ele não... A fala do padre agora, a última, ele disse assim, mas será que ele não podia respeitar, viver em santidade? Peraí, eu vivo em santidade com a minha mulher. A ideia do sacerdócio do padre, eu acho muito legal essa ideia do padre não ter esposa e tal, porque ele é casado com o ministério, tudo bem, mas isso também é recente na história da igreja, entende? Então, acho que não tem a ver santidade ou falta de santidade com um casamento de verdade. Então, acho que é claro. 2 minutos, padre, para as considerações finais, se quiser oferecer uma aplicação para quem nos assiste também. E eu mostrei também a possibilidade de mostrar para vocês aqui quem é a mãe e o pai de cada um dos irmãos de Jesus. Então tá na Bíblia, estudei. Tá na Bíblia sim, mostrei texto. Maria não fala que Jesus é o Salvador.
em Lucas 1:48. O Magnificat 47. No Magnificat, ela está falando de Javé, que alguns chamam de Jeová. Né? Até então Jesus não tinha nascido e ela não tinha essa compreensão ainda de quem era Jesus, a não ser quando o anjo disse que ela seria a mãe do Salvador, né? Mas ali, padre, o Magnificat, ela tá falando de Javé. Faça-se em mim segundo a vontade, diz aqui a escrava de Javé, faça-se em mim segundo... É Javé ali o texto. É que eu não disse que ela falava de Jesus, tá? Eu só disse que ela precisava de um Salvador. Não, você falou Jesus, sim. É só voltar a fita aí que você vai ver. E outra coisa, não é questão de ser normal ela fazer sexo com José, né? Não é questão dela trair o marido dela. É questão dela ter sido a esposa do Espírito Santo. Entendeu? Quer queira, quer não, quem gerou Jesus dentro de Maria foi o Espírito Santo, não foi José. E aí, concordo, esse lugar onde o Espírito Santo santificou, José vai, né, e faz sexo. Bem, não é pecado? Não, pecado entre marido e mulher, não. Mas no caso dele, que foi um pai adotivo e uma pessoa para proteger, ali ele só está...